Olá, Mia. Olá, Pedro. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje sou eu que tenho perguntas para ti. Hoje é a Mia que tem uma série de perguntas para mim. Vamos lá ver se isto corre de forma organizada ou caótica. É provavelmente Sim. mesmo a maneira da minha, é assim, não tão organizado, Sim. provavelmente. Vamos falar sobre alguns truques e segredos para uma parentalidade Mais leve. mais leve e mais relaxada. Certo. Okay? Eu acho que é com algumas partilhas bem interessantes que eu acho que vão ajudar muito. Sim, esperamos que sim. Antes disso, Antes de entrarmos na conversa desta semana, e no final já sabem que tem uma prática inspiradora, uma proposta de prática inspiradora, dizer-vos que finalmente, a Agenda 2023 de cursos da Life Training, que é como quem diz, a Agenda 2023 de cursos com a Mia e com o Pedro, está live. já está live. Portanto, para a encontrarem, podem seguir aqui o link que está a acompanhar este episódio na plataforma onde vocês conseguem, onde costumam ouvi-lo, ou então podem procurar nas nossas redes sociais ou nas redes sociais do podcast, ou no site da Life Training. Ou no site da Life Training ou nas redes sociais da Life Training. lifetraining.com.pt. Certo. Em 2023 nós vamos ter cursos de parentalidade consciente, de neuroestratégia, de coaching e de hipnose. Okay? Alguns destes cursos são presenciais, outros são online. E todos os cursos estão com inscrições abertas, incluindo os nossos cursos mais avançados, o Master em Neuroestratégia e a Parentalidade Consciente nível profissional. Portanto, estes cursos já estão todos com inscrições abertas e, coisa boa, para quem se inscrever até 30 de novembro, tem um desconto de 100 euros sobre o valor final de cada um destes cursos. Okay? Nós já lançamos a agenda há uns dias para as pessoas que estavam nas nossas listas de espera, não é? Certo. Portanto, e foi bom ver a resposta. Certo, ok. Portanto, o que é que nós vos propomos, ou te propomos a ti que nos estás a ouvir? Se achas interessante contemplar a possibilidade de estudar um destes temas connosco, consulta a agenda, tem lá todos os cursos, tem a informação completa, o valor, tudo o que é necessário para a inscrição, os programas de cada curso, o que é que faz parte de cada curso, etc, etc. Temos uma equipa disponível para responder a questões que tenham e, claro, também nos podem colocar questões diretamente a nós, sobretudo através das redes sociais, que é a forma mais fácil, normalmente, de contactar connosco e nós respondemos logo que possível. Portanto, talvez 2023 seja um ano em que estejamos juntos aí num dos nossos cursos. Estaremos juntos, certamente, aqui no nosso podcast e também, como sempre, no nosso programa Viver Mais. Que terá belas novidades para 2023 também. Vai ter belas novidades. Nós depois estamos a preparar a nova temporada do nosso programa. Boa. Então, agora vamos falar sobre o Pai Pedro. O Pai Pedro. O Pai Pedro vai falar. Mas mais do que isso, vamos falar sobre leveza na parentalidade. Ok? E vamos nós. Então eu tenho aqui umas perguntas para ti hoje. Vamos a isso. Pronto então, para as tuas perguntas. Tu és pai, não és? Dizem que sim. de três lindas crianças. Eu sinto-me pai. Sentes-te pai? Sim. Olha, isso também é uma pergunta que não tinha, mas agora já tenho. Mas eu queria falar um bocadinho sobre parentalidade. Não só no âmbito, assim, da tua perspectiva como homem, não era bem essa a minha intenção aqui agora, mas eu tenho, não é? A parentalidade, e nomeadamente a parentalidade consciente, é assim, o meu tema de eleição. E ultimamente parece que as coisas vêm assim por vagas, sabes? E agora assim uma vaga outra vez em que há assim há muitas perguntas sérias, parece que as pessoas estão muito sérias aqui a falar sobre parentalidade. E uma das coisas que eu acho mesmo importante é de transformarmos a parentalidade, olharmos para a parentalidade e vivermos a parentalidade de uma forma mais leve e divertida. E eu acho que tu és bom a fazer isso. Portanto, gostava de falar contigo sobre os teus truques e as tuas
O que é que tu fazes para tornar a parentalidade mais leve e divertida? Pam, pam, pam. Mas também queria falar um bocado contigo sobre aquilo que achas difícil. E gostava que tivéssemos juntos assim uma reflexão à volta destas duas coisas bem abstratas, mas que eu acho que... Sabendo que a conversa provavelmente depois pode ser exportada, as coisas de que falámos, as estratégias de que falámos podem ser exportadas para o tipo de relações que nós às vezes também não vamos assim super a querer, exatamente, claro que sim. Mas olha, eu acho que tu começaste por dizer que estás agora a lidar assim com uma vaga de perguntas muito... assim mais pesadas. Perguntas pesadas, não sei. Eu acho que quanto mais nós refletimos sobre a parentalidade e sobre o papel que os primeiros anos de vida têm na vida de todos os seres humanos, né? E refletimos na nossa posição de pais, né? No impacto que nós podemos ter nos primeiros anos de vida dos nossos filhos, que é um impacto muito grande. Eu acho que é fácil nós assustarmos-nos, é fácil duvidarmos imenso da nossa capacidade e é fácil entrarmos num quadro mental de pá, eu devo estar todos os dias a fazer coisas para estragar os meus filhos. Ou, no mínimo, estou a desperdiçar a oportunidade de fazer coisas que mais tarde teriam aqui permitiriam aos meus filhos serem pessoas equilibradas, felizes, cheias de recursos, flexíveis, e eu não estou a fazer essas coisas agora, e depois daqui a uns anos já é tarde demais. Então mas olha, fica tudo muito sério, não é? Sim, mas agora vou-te interromper já, porque acho que isso que essa preocupação que estavas a dizer, tu sentes que é essa preocupação generalizada quando se pensa na parentalidade? A preocupação nesse sentido, quer que sejam pessoas equilibradas, feliz assim é um termo que muita gente utiliza, mas as outras que tu falaste, pela minha experiência, não é isso. Acho que é o tema da reflexão de pessoas que já estão a refletir, que iniciaram uma reflexão. Não é? Portanto, por exemplo, pessoas que chegam até ti que estão interessadas em parentalidade consciente. Normalmente já iniciaram um processo de reflexão, não é? E mesmo assim, as preocupações, principalmente se estiverem mais no início, são mais do paradigma antigo. Sim. Não é? Várias perguntas que tenho tido neste momento têm a ver com uma pergunta que recebi recentemente. Como é que eu faço com que o meu filho leve a sério os estudos? Não é? Uma criança que está no 4º ano... Essa pergunta também me fazem muitas vezes. Porque às vezes até as pessoas perguntam a neuroestratégia pode usar, ou melhor ainda, a hipnose pode ajudar. A hipnose essa é boa. Sim, não é? Okay. E logo aí a pergunta é formulada mesmo dessa forma, com que ele leve a sério. Então tu achas que quando alguém se está a questionar isto, está a ter já aí uma reflexão por trás de se o meu filho com 10 anos não leva a sério a escola, depois a vida dele já nunca mais vai encarreirar, porque se não levar a sério a escola, depois não vai ter muita dificuldade mais tarde, sei lá, no mercado de trabalho, e depois vai ter dificuldade na vida dele, e vai ter dificuldade com o dinheiro, e vai ter dificuldade com as relações. É preciso aprender a levar as coisas a sério, não é? E tanto a escola... É nesse sentido que estás a falar de que as pessoas estão a levar a sua parentalidade também muito a sério. Sim. Ok. Mas olha, posso começar por outro ponto, para me organizar aqui agora mentalmente. Queria começar por falar sobre aquilo que achas mais difícil. Vou mesmo utilizar esta palavra. Eu já estava aqui todo encantado para falar da minha leveza aí. Não, da minha principal estratégia para relaxar em relação à minha parentalidade. Pronto, já chegamos lá. Pá, que chatice. Agora vou ter que me aguentar aqui com as dificuldades. Sim. E aquilo que achas mesmo difícil, nem é desafiante, é difícil. Olha, mas então vou-te trocar as voltas, porque a resposta para as duas perguntas é a mesma. Pronto, então sim. Eu sou mesmo craque em neuroestratégia. Estou parvo também. Não, mas a resposta é a mesma. Porquê? O que é que eu acho difícil na minha parentalidade? Porquê? O que eu acho difícil na minha parentalidade são coisas minhas. Pronto, e eu acho que muitas vezes as primeiras perguntas que as pessoas fazem de facto não são sobre si. Certo.
é quando muito é sobre mim, mas como é que eu posso fazer Com que o meu filho com muda que o algo. meu filho mude alguma coisa. Pronto. E eu acho que essas não foram, pá, raramente foram as coisas que eu achei difíceis, porque as coisas que eu acho difíceis têm a ver comigo. Yeah. Têm a ver com eu às vezes ficar triste ou desapontado com o meu desempenho enquanto pai, tem a ver com às vezes eu achar que não estou a ser suficiente com os meus filhos, de às vezes achar que não me preocupo o suficiente, de I don't care enough, né? Que não estou suficientemente interessado nas coisas dele. E são as principais, são as coisas que eu acho difíceis e que são coisas minhas, não é? Têm a ver comigo, não é? Que depois originam autorreflexões, não é? Ou, por exemplo, de conseguir estar o que é, presente, tranquilo. Não, presente, tranquilo, de uma coisa que para mim tem sido difícil ao longo dos anos na minha prática da parentalidade é sentir que faço de facto a minha parte no nosso projeto parental, que não simplesmente confio demasiado em tu assegurares uma série de coisas. E aqui não é só confiar, dizer, não, eu confio que a minha vai fazer bem. É confiar no sentido de, pá, nem penso nisso. A minha está a tratar disso, não é? Assim, um confiar muito inconsciente. Sim, é um confiar que até é um, como é que se diz? É um take for granted. Tomar por garantido. Sim, é tomar por garantido. De maneira que nem chega a refletir sobre Certo, isso, não é? certo. E às vezes com coisas muito práticas, não é? Que é aquelas coisas de, sei lá, pois os miúdos de vez em quando aparecem com roupa nova ou parecem ter a roupa necessária para as coisas deles, não é? Como é que isso acontece? Tem um armário mágico no quarto que se vai renovando sozinho. Não, alguém deve estar ativamente a tratar disso com eles. E às vezes é assim uma surpresa, dizer assim, pá, porque é que eu não, como é que eu não reparo mais vezes nisto? Porque é que eu não me envolvo mais vezes nisto? Não é? E, portanto, isso é uma dificuldade, mas também às vezes é dificuldade com coisas mais sérias. Isto ter roupa e comida também é sério. Mas coisas mais sérias como contribuir para que eles possam ter recursos para lidar com as dificuldades deles, com as relações, com o terem que lidar muitas vezes com práticas nas escolas com as quais nós não concordamos, nem achamos minimamente aceitáveis de se terem por parte de professores e de educadores, etc. E às vezes eu não me envolver o suficiente nisto, sentir, pá, eu não estou a envolver o suficiente nisto, o que é que isto significa? Significa que não me interessa? Mas será que aí também tens, assim, uma coisa que é difícil para ti às vezes, porque é difícil para mim, é saber até que ponto devo intervir, por exemplo, nessas situações. Esse é um dos meus grandes desafios da parentalidade neste momento, é saber que, imagina, há uma situação na escola com a qual eu não concordo mesmo e que vai muito contra os meus valores, que vai... que até os nossos filhos, até felizmente, normalmente lidam bem com essas situações adversas, não é? Sim, precisamente porque também desenvolveram a capacidade de serem flexíveis e de entenderem que às vezes aquilo que os professores estão a fazer não é para com eles enquanto pessoas, às vezes até tem mais a ver com os próprios professores. Eles percebem muito bem isso. São muito bons a perceber. Só que as coisas que acontecem vai tipo contra a minha missão de vida quase, que é espalhar aqui a palavra parentalidade consciente. A dificuldade que eu sinto que tenho é o respeito pela vontade, porque eles normalmente não querem que nós falemos na escola, que nós intervenhamos. Sim. É isso que não é? Que, não quero que fales com o professor, não sei o quê. Eles querem só o espaço de desabafo, o espaço de perceber, não é? Essa confirmação que a reação deles faz sentido, mas não querem efetivamente uma intervenção nossa, isso também por ter havido consequências no passado por causa disso. Mas, então, para mim, isso é uma dificuldade. Estava a refletir sobre isso agora. Isso é uma dificuldade entre eu agir de acordo com os meus valores e a minha missão de vida, quase, e respeitar a vontade deles naquele momento. Porque a minha intervenção normalmente não tem a ver com o bem-estar imediato deles, porque está relativamente bem assegurado. Estou a ser clara em relação ao desafio aqui. Estás-me. Sim, pronto. Isso também é um desafio para ti. Eu gosto quando tu me perguntas isto. Estás a ser clara, como se estivesses numa formação. Sim, mas tu... Olha, em termos de perguntas, disseste que tinhas umas perguntas para mim, está a ser um caos completo. Porque eu ainda estava a responder à primeira. Eu ainda estou a tentar responder à primeira, que primeiro era o que é que tu fazes para não levar tão a sério,
não tornar as coisas tão sérias, mas depois transformou-se em o que é difícil para ti. O teu lado azul está a protestar, não é? Sim. E portanto, agora tu estavas Mas estamos a falar das dificuldades. E estavas a falar de uma coisa que é difícil para ti, e sim, isso também é difícil para mim. Porque às vezes, porque aí cruzam-se... Ou treinadores também pode ser. Porque às vezes cruzam-se dois papéis. Cruza-se o teu papel de mãe com o teu papel de profissional aqui desta área. Não é? Olha, outro exemplo que tu deste, que para mim é claro, eu acompanho muito a prática desportiva dos nossos filhos, dos nossos 3 filhos, não é? Nas diferentes modalidades que eles praticam e praticaram, e eles têm treinadores, não é? E uma parte do meu trabalho profissional é trabalhar com treinadores de elite, não é? Que me pagam para eu os ajudar a desenvolverem as suas competências, nomeadamente as competências relacionais com os seus atletas. Certo. E depois estou a ver os meus próprios filhos, pronto, a lidarem com treinadores diferentes. Eles ao longo dos anos tiveram muitos treinadores, uns espetaculares, uns são melhores na criação da relação, outros têm mais dificuldades, uns são mais conscientes destes processos, outros menos. E eu às vezes também fico ali numa fronteira que é: será que eu devia dizer alguma coisa? Será que eu, por exemplo, devia oferecer a minha colaboração? Ou o meu papel como pai é mais relacionado com os meus filhos especificamente? Pronto, e tende a ser isso que eu faço, aliás. A maior parte dos treinadores que eles tiveram nem nunca conversaram comigo sobre estes temas, e acho que alguns nem sabem que eu trabalho com estes temas. Às tantas, algum deles está agora a ouvir o podcast e diz: podia ter pedido ajuda ao Pedro. Pois podem. E podem pedir se quiserem. Se estiverem a ouvir e quiserem pedir, podem pedir ajuda. Mas agora, eu queria voltar aqui portanto, há aqui uma série de coisas que são difíceis, não é? Também é difícil, claro, como toda a gente, às vezes ponho-me a imaginar, não é? Eu lembro-me, eu dizia-te muitas vezes, quando eles eram pequeninos, cada um deles, é assim: tu consegues olhar para esta criancinha e imaginá-la, tipo, daqui a 3 ou 4 anos, quando já souber falar, e depois mais 3 ou 4 anos e começar, assim, a expressar as suas ideias e começar a revelar o seu interior e surpreender-nos com as coisas que diz. Eu sempre usei muito essa imaginação. Portanto, é normal agora, às vezes, nós vamos imaginar: como é que serão os meus filhos quando forem mais velhos? Acho que importa dizer também, para quem não sabe, os nossos filhos têm 18, 14, quase 15 até, e 12 anos. Mas não tiveram sempre essa idade, não é? Não, pronto, mas agora têm essa idade. Agora têm, pronto. Mas muitas coisas que eu fui imaginando quando eles eram bebés e depois criancinhas e agora já todos adolescentes, não é? Mas agora também faço isso em relação ao futuro. E há uns momentos em que nós nos confrontamos com: será que há alguma coisa que eu possa fazer agora que crie impacto no futuro? Por exemplo, agora eles já estão muito numa fase, a nossa filha já nem mora connosco, não é? Está no estrangeiro, e eu ponho-me a pensar em qual será a melhor forma aqui. É dar-lhe mais dinheiro para ela poder ter mais conforto, porque está numa situação, está noutro país, está-se a adaptar. Será que deveria fazer como outros pais, que rapidamente pô-la numa posição de desconforto, olha, tens que te desenrascar? Sabes, às vezes há assim uns pensamentos de: e será que fazer uma coisa ou outra tem impacto depois na relação dela ao longo da vida com o dinheiro ou com a responsabilidade pessoal? Às vezes há assim uns pensamentos destes, e isso de repente torna a nossa parentalidade muito séria. Agora, eu acho que há pessoas que levam isto demasiado a sério, que é: a criança tem 3 ou 4 anos e elas acham que, se eu não lhe tiro rápido a fralda ou a chupeta, ou se ele não aprende a fazer cocó sozinho na sanita, parece que se isso não acontecer rapidamente, pronto, a vida toda da criança está em jogo, não é? E eu acho que isso foi uma coisa que, com a tua ajuda, eu aprendi a relaxar em relação a essas coisas. Tipo, a probabilidade disto ser realmente uma dificuldade, isto provavelmente só se vai transformar numa dificuldade se eu agora transformar isto numa grande cena, que gera até cicatrizes emocionais para a criança. E depois, não é? Aquilo que nós lemos, os estudos que existem, parecem, e as nossas próprias experiências e dos nossos clientes, parecem dar força a isso. Que é, o que se tornou um problema não foi a criança aprender a falar um pouco mais tarde, ou fazer isto ou aquilo um pouco mais tarde, ou, sei lá, demorar muito tempo, demorou anos até comer com garfo e faca como deve ser, como um dos nossos filhos, não é? Ainda ontem estive a pensar nisso. Eu não disse nada, eu olhei para ele e pensei: afinal, pronto.
E o que se transforma num problema não é isto acontecer mais cedo ou mais tarde, é nós de repente nos focarmos nisso, não é? E eu ainda me lembro de algumas coisas, poucas, porque a mim nunca me chatearam muito assim com o meu comportamento, mas uma ou outra coisa que até nem veio tanto dos meus pais, mas às vezes me dizerem que e tu já devias conseguir fazer isto, ou já devias conseguir fazer aquilo. E que isso em si é que deixa mais marcas. Bom, mas onde é que eu ia chegar? Que a coisa que a mim mais me ajudou a lidar com as coisas difíceis e que simultaneamente se transformou na coisa que mais me ajuda às vezes a ter alguma leveza e até experienciar mais diversão na parentalidade foi compreender que eu não posso ser aquilo que não sou. Isto parece assim um daqueles clichês, não é? Uma verdade lá para Alice, assim, uma verdade circular, uma afirmação circular, mas na realidade eu não posso ser aquilo que eu não sou. E muitas vezes a pressão que nós colocamos em nós, enquanto pais, é para sermos aquilo que não somos. Okay? Sabendo que nós podemos mudar o nosso comportamento e podemos desenvolver competências e podemos passar a estar coisas diferentes. Só que às vezes queremos mesmo forçar a epá, eu devia ser um pai, por exemplo, eu devia ser um pai que brinca imenso com eles, como vejo outros pais que gostam tanto de brincar com as crianças. Pá, mas para mim é muito difícil porque eu não gosto de brincar com crianças, não é? E então, mas agora estou continuamente a criar uma dificuldade à volta da minha vida, que é tenho de fazer uma coisa que detesto e depois estou ali a brincar, mas estou o tempo todo a ver, pá, quando é que esta porcaria acaba, porque eu detesto. Em vez de simplesmente, isto é autoconhecimento, eu não gosto de fazer isto. Eu não gosto de fazer isto. Portanto, como é que eu posso estar bem e ter uma boa relação com o meu filho, sabendo que eu não gosto de ser tipo de brincadeiras, não é? E eu lembro, quando eu era pequenino, eu adorava jogar jogos de tabuleiro. Todo tipo de jogos de tabuleiro, sabes? Aqueles tipo Monopoly, essas coisas todas. E a pessoa com quem eu mais queria jogar jogos de tabuleiro era com a minha mãe. Com o meu pai, acho que nem me lembro de jogar jogos de tabuleiro, porque o meu pai trabalhava imenso e chegava tarde a casa, e tanto a minha mãe era quem estava em casa e era a pessoa com quem eu mais queria jogar jogos de tabuleiro. E eu tenho, assim, uma memória muito nítida de, a partir dos 6, 7 anos, assim, do período que tenho mais memórias, da minha mãe me dizer, oh Pedro, eu detesto, ela usava a palavra detesto de jogar jogos. Não era tabuleiro, era jogos no geral. A minha mãe não gosta de jogar. Ela só começou a jogar assim, com os nossos filhos. Com os nossos filhos, que às vezes até dizia, que ela própria dizia, olha que eu sempre disse que eu gosto de jogar jogos e até me divertia a jogar com... Só que eu acho que para mim, enquanto criança, foi muito melhor a minha mãe dizer-me isso, mas encontrar outros pontos de encontro, como gosto imenso de conversar, gosto imenso de ler livros, gosto, e que isso são os nossos pontos de contacto até hoje, do que estar ali, se calhar, a forçar-se e depois a chatear-se porque está aborrecido a fazer aquilo. E eu acho que é tão simples pensar nisso, que é... os meus filhos eles vão se conectar melhor comigo se eu for autêntico. Se eu for autêntico, não é? Eu ia dizer isso, o que estás a falar é de um dos valores da parentalidade consciente, né? Da autenticidade, da importância da autenticidade. Bom, estava eu aqui todo contente a pensar que estava a dizer uma grande coisa e afinal é um dos valores da parentalidade consciente, como sempre. Não, mas é isso, isso que estás a tocar, quando nós sentimos que podemos ser autênticos com alguém numa relação, é bastante óbvio que se torna mais leve, não é? Quando não temos medo de julgamentos dos outros, quando conseguimos assumir isso. Outra coisa que eu acho que tu vi aqui a dizer também é que os teus desafios são desafios mais relacionais do que educacionais. Totalmente. Não é? Porque eu acho que torna-se muito pesado, muito mais pesado, porque afeta a relação negativamente quando o nosso foco é muito a educação, a boa educação, o comportamento, os resultados. Né? Mas quando os nossos desafios são relacionais, vamos utilizar ferramentas diferentes, vamos pensar em coisas diferentes. Mas também estou a ter aqui um pensamento que acho que eu nunca tinha pensado nisso desta forma, que é, eu nunca me preocupei muito com essa cena da educação. Tu não, pois não. Mais. Sim, tu mais. Mas eu nunca me preocupei muito com isso. Mas agora que estou aqui a refletir, porquê que eu nunca me preocupei com isso? Porque na altura em que nós fomos pais, eu já vinha muito com... Né, andava a receber muita formação dentro das empresas, não sei o quê. Né, já tinha, e andava muito com
aqueles princípios da liderança do comportamento gera comportamento. Certo. E, portanto, eu acho que desde que nós fomos pais, que mesmo que assim as grandes reflexões de parentalidade só chegaram mais tarde, não foi logo no início, mas eu vinha muito com esta cena de se eu for um exemplo de uma boa pessoa que trata bem os outros, dentro do possível honra os seus compromissos, que fala a verdade, que é um cidadão ativo e que respeita as outras pessoas. Se eu tiver este comportamento, em princípio, isto vai gerar também um pouco este comportamento. Achas que isso foi só disso ou algo que tu tens já da tua da educação em relação que tu tiveste com os teus pais? Não, espera aí, eu ia dizer, se eu for um exemplo destas coisas, então eu acho que os meus filhos também tenderão a importar muitos Certo. destes comportamentos. Ora, para mim não é um desafio ser estas coisas. Pois, é isso. Eu não tenho que fazer de conta que sou honesto, não tenho que fazer de conta que me interesso pela sociedade, não tenho que fazer de conta que respeito as outras pessoas, porque eu acho que isso seriam as coisas que eu diria sobre mim e sobre o meu comportamento. Então, eu acho que isso... Eu posso estar aqui num terreno um bocado perigoso, mas eu acho que às vezes as pessoas se focam muito na cena da educação, porque eu tenho que forçar os meus filhos a serem uma coisa que eu não sou. Mas não estamos outra vez a tocar na autenticidade e na congruência, não é? Sim, na autenticidade. Custa ser inautêntico, eu sei que não... Sim, mas repara, eu podia ser, por exemplo, imagina, eu sou um aldrabão. Aldrabão no sentido de que eu tenho crenças que me dizem, opá, um gajo mente para se safar, não é? E mente para ganhar vantagem. E ensino isto aos meus filhos. Digo assim, opá, tu mentes. A professora diz não sei o que, tu mentes, não é? Ou o teu amigo diz não sei o que, tu aldravas. Pronto, é assim. Se for isto, pá, se calhar eu não tenho que lutar muito com a educação, basta-me o meu exemplo. O problema que eu acho que muitas pessoas têm é que vivem um conjunto de crenças e valores, que lá está, tem a ver também com o que aprenderam, realmente quando eram pequenos, independentemente de esforço de educação, e agora estão-se a esforçar para educar de uma forma diferente. Certo. Não é? Que até estão a dizer ao filho, tu não podes mentir, tu tens que falar sempre a verdade e não sei o quê. E a criança do outro lado já viu montes de vezes o pai a aldrabar em todo o tipo de situações. Não é? Então, eu acho que às vezes, eu estou a entrar aqui num território lixado, não é? Mas eu acho que às vezes esta obsessão toda com a educação vem do facto de eu não consigo ser aquilo que estou a tentar que os meus filhos sejam. Eu tenho aqui mais um palpite que eu acho que é importante na tua leveza. Vou-te ajudar um bocadinho. Então vá lá, pode. Eu acho que... Vou fazer essa é uma afirmação e depois tu concordas ou não com esta. Eu acho que tu confias muito nos teus filhos. Eu confio imenso nos meus filhos. Tanto não é, nas suas capacidades inatas, mas também nas suas capacidades a fazer escolhas e de lidar com certas situações e de estar e ser. Mas, aliás, eu acho que confio tanto neles que até já passei por situações onde o excesso de confiança se tornou problemático. Não o excesso de confiança porque, confiei, pois ele fez a asneira, não é isso. Mas que numa situação onde do outro lado está uma criança e que em determinados momentos precisa da segurança de o meu pai decidiu, eu deixar muito do outro lado. Porque há aspectos muito particulares em que, por exemplo, se eu pensar na nossa filha, há aspectos muito particulares onde ela é mais madura do que eu e mais atenta a certas coisas do que eu. Claro que ela agora já está numa idade onde eu posso ser simplesmente, lá está, totalmente aberta em relação a isso. Não é? Que é, pronto, às vezes temos conversas em que eu lhe digo, olha, em relação a este tema em particular, tu és muito mais atenta a isto. O que é que tu observas? O que é que tu pensas? Não é? Que é como quem diz, ensina-me também um pouco, não é? Mostra-me como é que tu pensas sobre isto, mas acho que houve situações em que eu fiz isto cedo demais e isto pode causar alguma frustração e insegurança do outro lado. Certo. Que é, ok, meu pai confia muito em mim, mas eu gostava mesmo era que ele assumisse esta decisão, que não deixasse nas minhas mãos. Não é? Mas sim, esse é um ponto, não é? Mas sim, isso confiar, sim. E mais um ponto, que tu ousas ser amigo dos teus filhos. Isso é ousar? Yeah. Quer dizer, é ousar por causa daquela cena de eu não sou aqui para ser amigo dos meus filhos, Exato. não é? Yeah. E não se deve ser amigo dos filhos. Eu acho que isso foi uma coisa que nós os dois sempre quisemos muito desde que eles nasceram, que era ser amigos. Acho que os dois
imaginamos um futuro em que quando perguntassem aos nossos filhos quem são os teus grandes amigos, que nós fizéssemos parte da lista. Yeah. Sério, eu queria chegar a ti. Fogo, é tão bom ser amigo dos nossos filhos. E principalmente agora, quando eles são os 3 adolescentes e a grande maioria destes assuntos pesados que me têm chegado até a mim agora são desafios de adolescência. E para mim, claro que cada caso é um caso, e estou a simplificar. E acho que eu acho que posso generalizar e dizer que na maioria dos casos, se os pais ousassem ser amigos, também amigos dos filhos, só, mas também. Sim, que não viveriam muitos desses problemas que estão a viver neste momento. Porque ser amigo é algo mais leve, não é? Sim. Não é? Ser amigo é uma coisa séria, mas divertida, traz leveza. Sim. Sim. Eu acho que, ao contrário de outras coisas na nossa vida, não é? Em que nós podemos ter múltiplas experiências e fazer múltiplas abordagens diferentes, e depois chegas a um ponto em que dizes, esta é melhor. Sim, eu já passei por 10 empregos diferentes, eu já tive 15 chefes diferentes, eu já tive 43 namoradas, eu já fiz 200 treinos de ténis, não é? Começo a acumular tantas experiências que percebo os meus próprios padrões. Eu percebo que com os filhos é mais difícil, porque para muitas pessoas é um filho, 2, 3, não é? Quer dizer, não... Então eu acho que as pessoas às vezes até diziam, eu até gostava de, mas não tenho coragem de arriscar. Porque imagino que e se isto corre mal, e se eu sou super amigo do meu filho e de repente deixa de haver qualquer tipo de estrutura de autoridade relacional dentro da casa, ou se depois o meu filho, como consequência de eu confiar mais nele e ser mais relaxado em algumas coisas, se transforma num vândalo, não é? E é por isso que, portanto, é muito difícil para algumas pessoas tomar essa iniciativa, não é? de relaxarem. E depois também é muito fácil, sei lá, por exemplo, olha, estão-te a ouvir com esta conversa e dizem, pois, mas tu tiveste sorte. Porque se tivesse uma filha ou se tivesse a minha filha, queria ver, não é? E tu estás a propor aí que talvez exista às vezes aí uma inversão do causa e efeito, não é? Que às vezes nós estamos, se calhar, eu não sou assim por causa do meu filho, em parte o meu filho é que é assim por causa de mim, não é? Eu sei que isto está longe de ser linear, como é óbvio, e muitas pessoas vão nos apresentar e de forma válida contra-exemplos, dizer, olha, eu acho que me comportei sempre, por exemplo, de uma forma semelhante à que vocês estão a descrever e tenho aqui uma série de desafios. Até porque as crianças não crescem só em interação connosco. Crescem em interação com os irmãos, com os avós, com os colegas da escola, com os professores e com os treinadores, com os colegas de equipa e com uma série de pessoas que podem também causar um impacto muito grande na sua estrutura de crenças e de comportamentos. Mas acho que, sim, nós podemos relaxar um pouco. Mas então qual é a tua proposta? Tu tens aquela t-shirt, relaxa. O que é que... Eu também eu lembro-me há uns tempos de estar a ler um estudo que propunha que nós sempre... Eu leio muito, não é? Sempre li muito. E retirei deste hábito de aprendizagem benefícios incríveis ao longo de mais de 40 anos de tempo, desde que eu aprendi a ler. E a minha profissão só existe por causa de tudo o que eu li, uma parte da qualidade dos meus relacionamentos só existe por causa de tudo o que eu li e refleti com base que li, etc, etc, etc. Portanto, eu gostava muito que os meus filhos também lessem, acho que era uma coisa importante para eles. E em determinados momentos sempre andei muito focado na cena de dar o exemplo, não é? Ler, mostrar-lhes que estou a ler, falar sobre as minhas leituras, não sei o quê. Não com grande esforço, porque de facto eu leio muito e em muitas situações diferentes, tu fazes o mesmo. Só que depois, às vezes é um bocado frustrante dizer assim, o que é que eu posso fazer diferente? Porque eles não estão a ler tanto como eu lia. E pode haver aqui uma certa frustração. E ajudou-me imenso, em determinada altura, a ler um estudo que mostrava que aquilo que mais impacto tem nos nossos hábitos de leitura é o material genético que nós carregamos. Não é que existe propriamente o gene do leitor, mas há algumas estruturas que aumentam a probabilidade de tu seres um leitor assíduo versus não seres um leitor assíduo.
E isso é a carga genética, que é independente do exemplo que tu recebes. Pá, isso às vezes ajudou-me a relaxar um pouco, no sentido que eu quero dar um bom exemplo e sei que o meu exemplo Não é tudo. não é tudo. Isto não é uma estrutura linear, que e eles não são leitores por minha causa. Como é que isso encaixa aqui da honestidade e da... É isso que disseste há bocado. Não, eu estava aqui, que isto encaixa, mas sim, mas eu quando sou honesto com os meus filhos não é só porque eu quero que eles sejam honestos, é porque isso é aquilo que eu sou e é aquilo que é importante para mim, tá? Ok. Mas o facto de, por exemplo, eu quero ter um exemplo de honestidade, porque eu gostava que os meus filhos fossem honestos. Em determinado momento reparo que o meu filho não conseguiu ser honesto nesta situação. Em vez de me martirizar e dizer, deve ser alguma coisa que eu fiz, devia ter falado mais com ele, devia ter dado mais exemplo. Em vez de culpabilizar ele Em vez de culpabilizá-lo a ele ou culpabilizar-me a mim. Em vez disso, só relaxar e dizer, ok, deixa-me perceber o que é que está a acontecer. Mas com alguma leveza. Né? Eu acho que o contrário da leveza é o peso, é a tensão. Não é? E nós sabemos que quando estamos tensos, tipicamente, pioramos a nossa capacidade de decisão, temos mais facilmente comportamentos que não batem certo com aquilo que nós realmente queríamos. Não conseguimos aprender. Não conseguimos aprender tanto. Portanto, acho que isso para nós, enquanto pais, também é muito importante, que é ganhar um bocadinho de leveza. E pronto, tu sabes que outra das coisas que eu sempre procurei usar muito, porque pronto, lá está, é assim que eu sou, é o sentido do humor, de às vezes ser pateta, de fazer piadas, que às vezes até surgem no momento errado e podem causar alguma dificuldade nos relacionamentos. Sim. Mas noutros momentos trazem muita leveza, que é como quem diz, ok, that's ok, não é? Né? E eu já comecei a receber isso de volta, porque também é muito giro quando depois os nossos filhos nos entregam às vezes humor no momento... Principalmente um deles. Principalmente um deles, que é muito bom usar o humor, entrega o humor no momento certo para também me ajudar a relaxar em relação aos meus problemas enquanto... Quando tu estás tenso. Sim. Ainda no outro dia foi brilhante. Eu estava num momento de tensão e ele disse-me 2 ou 3 coisas que me retiraram toda a atenção, toda a carga. De repente eu fiquei super leve e percebi que aquele problema nem fazia sentido. Isso que é engraçado. Isto é um pouco agora é efeito bumerangue, não é? Foi e agora está a voltar, o que é muito bom também de receber. Há assim umas palavras-chave que ouço aqui na tua conversa, que é curiosidade, que é conexão, que é confiança e também bastante compaixão. Tudo a começar por ser. Sim. Muito bem. Sim. Está também no Educar com Mindfulness na adolescência. Sim. Essas 4. Sim. Lembra-me. Há uma coisa nestas nossas conversas que eu às vezes acho um bocadinho perigosa, né? Porque depois reparo nisso em conversa com ouvintes do podcast, com alunos dos nossos cursos, etc. É que às vezes as pessoas ouvem isto, traduzem isto para a sua própria realidade ou comparam com a sua realidade e às vezes criam uma imagem. Por exemplo, quem ouviu esta conversa diz, uau, o Pedro deve estar sempre super curioso e cheio de compaixão. E eu não consegui passar com força suficiente que às vezes é lixado, às vezes é frustrante, às vezes é... Por isso que eu queria falar também do que tu achas difícil. Sim, só que o que eu acho difícil e que continua a ser difícil, aquelas coisas todas que eu disse, elas continuam a ser difíceis, não é? Não é que de repente... Não deixaram de ser difíceis. Certo, elas não deixaram de ser difíceis. Porque eu acho que isso é mesmo muito importante, não é? Porque às vezes uma das coisas que às vezes é difícil é nós imaginarmos que no nosso lugar há outros pais que seria tudo incrível, maravilhoso, fantástico. Mas a grande diferença aqui entre, acho eu, do difícil. Que o difícil, numa parentalidade tradicional, aquilo que achamos que é difícil, são as crianças que são difíceis. Certo. Quando mudamos para este prisma, a partir da qual estamos a falar agora, não é? Numa parentalidade mais consciente, há bastante clareza em relação ao facto de que o que está difícil está do meu lado. Não é? O difícil sou eu. Sim. Não é? A minha forma de reagir perante certas situações, a minha ansiedade, as minhas ideias sobre o certo e errado, a minha dificuldade em lidar com a minha vergonha, a minha dificuldade de lidar com a opinião dos outros, a minha dificuldade em gerir o meu comportamento quando fico muito zangada. Isso é que é difícil. Sabes uma coisa que me ajudou a lidar com isso? Estou a pensar, foi que... Sabes quando as crianças são pequenas, nós dizemos assim, então quanto tempo tem? E nós no início até dizemos, tem 10 semanas, não é? Quando são pequeninas. Depois a uma altura começamos a dizer, tem 9 meses,
depois chega ali a 1 ano e depois tem quase 1 ano e meio e depois de repente já é 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Uma coisa que eu, com os nossos filhos e com outras crianças, tendo a fazer é continuar a ter uma ideia mais ou menos em dias. Em dias. Porque não sei se alguma vez tinha partilhado isto. Não, porque sabes o que é que isto me ajuda a pensar? Porque às vezes a pessoa diz assim, não sei o quê, porque o meu filho é muito difícil e está a fazer isto e não sei o quê, e faz birras e manipula-me e não sei o quê. E eu já, que idade tem? Tem 3 anos. E eu quando ouço 3 anos penso, pouco mais de 1000 dias. 1000 e tal dias, 1100 dias. E digo assim, ok, o que esta pessoa está a dizer é que um sistema que há 1000 dias atrás veio a este mundo, sem referências, sem capacidade verbal, etc, etc, 1000 dias depois já tem esta pressão toda de deveria saber fazer o que eu lhe mando, deveria fazer isto. E depois, eu penso, 10 anos, não é? 10 anos são 3600 dias, não é? Ou se contarmos isso em semanas, não é? São 10 anos, são 500 e tal semanas, são 500 fins de semana. Quantos dias tens tu? mas repara nisto, não é? Pensar que são 500 fins de semana, sendo que uma boa parte 500 fins de semana? Sim, são 500 semanas, mas pensei em fins de semana, porque é uma marcação que nós às vezes fazemos, não é? Um mês tem 4 ou 5 fins de semana. Não é? E pensar nisto, quer dizer, o meu grau de exigência em termos de o que este ser já devia ser capaz de fazer com o número de dias que tem neste mundo, sendo que uma boa parte do seu sistema está ocupado a relacionar-se e a explorar os estímulos todos. Às vezes é mesmo brutal. Isso ajuda-me bastante a relaxar. Assim, sabes, há 50 meses atrás, esta criança estava no útero, sabes? Sim. Isso ajuda-me a relaxar muito em relação ao que esta pessoa já devia ser capaz de fazer. Boa. Interessante, Pedro. Essa ideia. Nunca tinha pensado nisso, pensar em dias, mas também deve ser porque o meu forte não é matemática e fazer estas contas assim rápido para mim não funciona. Mas percebo aqui a ideia que tem um bocadinho parecido com quando às vezes digo isso às pessoas também, de nos lembrarmos dos nossos filhos, né, naqueles primeiros dias de vida, ou mesmo a primeira vez que vimos a criança, né? Eu imagino que tu consegues ir buscar a primeira imagem de cada um deles. Ir buscar a primeira imagem de cada um deles dá assim um tipo, oh shit, né? Ainda há pouco eu estive a falar com a nossa filha no FaceTime e pensei nisso. Ela está ali, num país né, totalmente diferente, numa faculdade, num sítio que foi, não é? E ela estava-me a falar que tinha tido uma reunião com o tutor e estava ali a definir os próximos cursos que vai fazer e não sei o quê. E ela está a fazer isto sozinha, não tive nada a ver com isto especificamente, não é? Este momento. Quero dizer mais uma coisa antes de terminarmos a conversa. Então vá. É que tu fizeste-me algumas perguntas sobre mim e a forma como eu lido com a minha parentalidade. Mas eu acho que também tenho que dizer uma coisa muito importante, que é, eu sinto-me extremamente privilegiado na prática da minha parentalidade, porque dividi desde sempre o projeto de família com uma pessoa que me ajudou a aprender, a refletir, que me estimulou também através do seu exemplo e das suas práticas a ser um pai mais consciente, não é? E também consegui fazer isto ao mesmo tempo que também fui desenvolvendo uma carreira que me permitiu, não é? Também por minha decisão, mas que me foi permitindo ter tempo para estar com os meus filhos em determinadas situações, para poder acompanhá-los, não é? Todos os dias ter algum tempo disponível para... E, portanto, eu imagino às vezes o que é que seria, qual seria a minha conversa agora, passados estes anos todos, se tivesse dividido o projeto parental com alguém que só estava o tempo todo focado em eles têm que se portar bem, eles têm que fazer o que mando, eles têm que tomar banho, eles têm que beber a sopa, eles têm que isto, eles têm que aquilo. Como é que seria eu desenvolver a minha parentalidade dentro de um projeto desses? Provavelmente hoje a minha conversa era totalmente diferente, não é? E o que é que seria ter desenvolvido a minha parentalidade
se eu estivesse a trabalhar, se sentisse essa necessidade, olha, para os meus filhos poderem ter comida na mesa, a única maneira que eu conseguia é trabalhar imensas horas por dia, ou se calhar a fazer um trabalho que eu não gosto e que me faz sentir mental e emocionalmente drenado, não é? De não ter à minha volta também outros exemplos, outras pessoas, outros familiares que cuidam tanto das crianças e que também participam de certa forma nestas visões que nós temos, não é? Ou seja, eu tenho aqui um conjunto de privilégios que sei que muitas pessoas não têm. E portanto acho que este episódio todo é para ser ouvido tendo isto em consideração. Porque senão, para além de já estamos a lidar com as dificuldades todas que estamos a falar, ainda vamos lidar com a culpa de não conseguirmos fazer o que vemos outras pessoas a fazer. Ou seja, estás a dizer também que se torna um dos teus truques de leveza tem a ver com a pessoa com quem partilhas a tarefa da parentalidade e o contexto em si. Bem, esse verdadeiramente é o maior truque de todos, não é? É o maior truque, porque às vezes eu ouço histórias, homens e mulheres partilham histórias sobre, olha, a minha parentalidade é a meias com esta outra pessoa, que eu digo, pá, isto é realmente difícil, é muito exigente. Às vezes mas para não usar a continua palavra... a ser... Mas, não é? Neste prisma continua a ser, não são os filhos que são difíceis. não são os filhos. Nunca são os filhos. Nunca são os filhos. Não. Yeah. Nunca são as crianças. Nunca são as crianças, sim. E era bom isso estar assim, ser Boa, assim um pressuposto. Boa. A nossa conversa agora, ela estava até com um certo entusiasmo e agora até eu senti aqui um certo peso na conversa. Mas então assim, em jeito de resumo. Olha, em jeito de resumo, eu vou usar o meu ensinamento do ano 2022, que estou a partilhar desde o final do ano passado, não é? Que é o relaxa. Que eu acho que às vezes nós lidamos com problemas reais e em cima desses normalmente vimos com mais uma série de problemas, que são criações mentais ou culturais, que adicionam muita tensão. E que se nós relaxarmos um pouco em relação a isso, normalmente temos um bocadinho mais de recurso, um bocadinho mais de tempo, um bocadinho mais de energia. Portanto, eu acho que se calhar aqui é uma boa entrada para a nossa prática inspiradora desta semana, a ideia de relaxar. E durante a prática eu até vou propor 2 ou 3 coisas que eu acho que podem ajudar a criar esse caminho. Muito bem. Gosto desse resumo. Gostas desse resumo? Okay. É válido para muita coisa, não é? Daí ser o teu mantra de 2022. Certo. Então, estamos quase a hora de pensar em coisas novas. Também estamos quase, não sei se tu te lembras disto, mas nós entramos em novembro, que é o mês em que nós celebramos o 5º aniversário de 5 anos de podcast e Inspiração para uma Vida Mágica. Jesus. Sim. Fogo, todas as semanas. Todas as semanas. Há 5 anos. São quantas semanas? Mia, vai fazer as contas. Olha, as pessoas já estão fartas de nos ouvir agora. Portanto, vamos terminar a nossa conversa. Convidar a que fiquem por aí para a prática inspiradora desta semana. E fiquem atentos aos próximos episódios. Porque nós temos conversas muito giras para lançar. Também com convidados. Ok, bom. Let's go. Tá, bom. Obrigado, Mia, por estas perguntas. Gostei muito de falar sobre isto. Obrigada, também eu. Olá, prática inspiradora desta semana, na sequência aqui do nosso episódio sobre leveza na parentalidade. Aquilo que eu te vou propor é uma reflexão, apoiada aqui num conjunto de perguntas para fazeres em sequência. Podes fazer estas perguntas sozinho, sozinha, ou então, preferencial, em parceria com outras pessoas que sejam importantes aqui na prática da tua parentalidade. Se estás numa família em que o exercício da parentalidade é com outra pessoa, não é? Espetacular que ela também esteja envolvida. Também podes fazer este exercício mesmo que não tenhas ainda uma prática parental, não é? Se um dia mais tarde quiseres ter filhos, não é? Podes começar já a fazer estas reflexões. Aliás, eu acho que gostava de ter tido algumas destas reflexões antes de me ter metido na aventura da parentalidade. Então, primeira coisa, seguindo um pouco a linha que nós próprios seguimos aqui no episódio. Primeira coisa, identificar quais são as dificuldades na prática da parentalidade. Garantindo que não cometes o erro de dizer as dificuldades são as crianças. Ou são certos aspectos da personalidade das crianças.
e garantir que a resposta está centrada em ti. Quais são as tuas dificuldades? E depois disso, trazer o filtro da leveza, trazer o filtro da simplicidade, que é, sabendo que são estas as dificuldades, o que é que eu poderia fazer para trazer alguma leveza ou trazer mais simplicidade à minha prática de parentalidade? E normalmente esta reflexão acaba por criar aqui novas possibilidades e começa a abrir espaço para novas práticas que nos permitam lidar com as dificuldades com um bocadinho mais de leveza. Espero que as reflexões corram bem e já sabes que, se necessitares, podes partilhar comigo, com a Mia, podes partilhar com o podcast no geral e nós ficamos sempre muito satisfeitos de saber o que é que está a acontecer aí desse lado e também ajudar quando nos é possível. Boas reflexões!